nós vamos falar da raiz quadrada exata de números racionais. Assim como vimos para números inteiros, podemos definir também que para determinar a raiz quadrada exata de um número racional, consiste em calcular o número que, elevado ao quadrado, gera o valor desejado, ou seja, pensar no número que, multiplicado por ele mesmo, dá o radicando. Começaremos, então, acompanhando os exemplos a seguir. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. Ou podemos também pensar qual número que, multiplicado por ele mesmo, dá 64. Resultado, 8. Raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3, pois 1/3 ao quadrado é igual a 1/9. Mas também podemos usar uma propriedade da radiciação e desmembrar a raiz de uma fração em raiz do numerador sobre a raiz do denominador. No caso da raiz de 1/9, ficaria a raiz de 1 sobre a raiz de 9. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, e raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Agora, nós temos a raiz quadrada de um número decimal, a raiz quadrada de 0,36, ou raiz quadrada de 36 centésimos. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 0,36? Resultado, 0,6, pois 0,6 ao quadrado é igual a 0,36. Mais para frente, nós vamos ver que às vezes se torna mais fácil encontrar a raiz quadrada de um número decimal transformando esse número em uma fração. Aqui, podemos observar que existem os opostos ou simétricos das raízes de um número racional. Vamos acompanhar alguns exemplos. Qual seria o oposto ou simétrico da raiz quadrada de 25/64 menos raiz quadrada de 25/64. E como ficaria esse resultado? Se o resultado da raiz quadrada de 25/64 é 5/8, o resultado do seu oposto é menos 5/8. Raiz quadrada de 0,49 é o simétrico de menos raiz quadrada de 0,49. E se o resultado da raiz quadrada de 0,49 é igual a 0,7, então do seu simétrico é menos 0,7. No entanto, nem todo número racional positivo tem raiz quadrada exata. E aproveito para reforçar que no conjunto Q não existe a raiz quadrada de um número negativo. Sabemos que em algumas situações, descobrir a raiz quadrada por tentativa pode ser muito cansativo e bastante complicado. Então, novamente vamos usar o método da fatoração. Vamos relembrar esse método. Começaremos com a raiz quadrada de 4,41. Nesse exemplo, se torna mais fácil transformar esse número decimal em uma fração. 4,41 é a mesma coisa que 441 centésimos. Então, a raiz quadrada de 4,41 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 441 sobre 100. Podemos agora desmembrar a raiz dessa fração na raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Observe. E qual é a raiz quadrada de 441? Para não ficarmos na tentativa, vamos decompor esse número. Acompanhe do lado direito. Depois que eu fatorei, eu tenho que observar quantas duplas com fatores iguais eu consigo formar. Aqui, eu formei uma dupla com fator 3 e outra dupla com fator 7. Portanto, a raiz quadrada de 441 é a multiplicação de 3 vezes 7, que é 21. Agora, vamos resolver a raiz quadrada de 100, que é bem intuitivo, é igual a 10. Portanto, a raiz quadrada de 4,41, ou a raiz quadrada de 441 sobre 100, é igual a 21 sobre 10, ou seja, 21 décimos. E transformando essa fração
novamente para um número decimal, é 2,1. No segundo exemplo, vamos resolver a raiz quadrada de 0,0064. E, novamente, para tornar mais fácil, passaremos esse número decimal para uma fração. Logo, a raiz quadrada desse número decimal é igual à raiz quadrada de 64 sobre 10.000. Agora, podemos desmembrar a raiz quadrada dessa fração na raiz do numerador sobre a raiz do denominador. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Observem a decomposição desse número aí do lado direito. Eu consegui formar 3 duplas com fatores iguais. Fator 2. Portanto, a raiz quadrada de 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E a raiz quadrada de 10.000 é igual a 100, pois 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então, a raiz quadrada de 64 sobre 10.000 é igual a 8 centésimos. E transformando essa fração para decimal, é igual a 0,08. Temos a seguir mais um exemplo para determinar a raiz quadrada pelo método da fatoração. Vamos resolver a raiz quadrada de 196 sobre 144. Iniciaremos decompondo o numerador e o denominador dessa fração. Depois desse número fatorado, eu tenho que analisar se eu consigo formar duplas com fatores iguais. Acompanhe. Formamos uma dupla com fator 2 mais uma dupla com fator 7. Lembrando que a cada dupla que eu formo, eu consigo tirar esse fator de dentro da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 196 vai ser a multiplicação do fator 2 pelo fator 7. Raiz quadrada de 196 é igual a 14. E na decomposição do número 144, formamos uma dupla com fator 2, mais uma dupla com fator 2 e outra dupla com fator 3. Logo, a raiz quadrada de 144 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, a raiz quadrada de 196 sobre 144 é igual a 14 sobre 12, que simplificando dá 7 sextos. Agora é com você. Coloque em prática tudo que a gente viu na aula hoje. E vamos corrigir todos esses exercícios na próxima aula Teams. Até lá!